Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estudar os pronomes possessivos e os pronomes demonstrativos, tá? Ano passado vocês já estudaram o que é pronome e estudaram os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo, tá? Então agora nós vamos estudar os pronomes possessivos. Então vamos lá. O que é o pronome possessivo? Vamos observar essas duas falas aqui, ó. Eu amo a minha mãe. Nossos brinquedos são muito legais. Dentro dessas frases, tem uma palavra, né, na primeira frase, uma palavra na segunda frase, que transmitem pra gente a ideia de posse, ou seja, a ideia de que alguma coisa ou alguém é de posse de alguém, tá? Então, aqui, ó, na primeira frase, a palavra minha e na segunda frase, a palavra nossos, são pronomes possessivos, pois eles dão, né, transmitem essa ideia de posse, ou seja, a mãe é de quem? A mãe é minha, eu amo minha mãe, tá? Então, a palavra minha é um pronome possessivo. Nossos brinquedos são legais. Os brinquedos são de quem? De quem são os brinquedos? São nossos, né? Passa também a ideia de posse. Então, são palavras que são pronomes possessivos, tá? Eu coloquei aqui um quadro para vocês com os pronomes possessivos de acordo com a pessoa do discurso. O que são as pessoas do discurso? São essas que eu coloquei do ladinho aqui, ó. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Que também vocês estudaram ano passado, são os pronomes pessoais do caso reto, tá? Então, o pronome possessivo, ele vai ser usado de acordo com a pessoa do discurso, né? O eu, o tu, o ele ou ela são a primeira, segunda e terceira pessoas do singular. O nós, o vós, o eles ou elas é a primeira, segunda e terceira pessoas do plural, tá? Então, aqui a gente tem os pronomes possessivos, né? Se você referir a eu, né? Eu uso meu, minha, meus, minhas. Tu, teu, tua, teus, tuas, tá? Ele ou ela, seu, sua, seus, suas. Se você referir ao, né, a pessoa, o pronome nós. Nosso, nossa, nossos, nossas. Vós, vosso, vossa, vossos, vossas. Eles ou elas, seu, sua, seus, suas. Então, aqui estão todos os pronomes possessivos, tá? De acordo com a pessoa do discurso, tá bom? São pronomes que transmitem a ideia de posse, tá? Agora nós vamos para os pronomes demonstrativos. Então, vamos também observar as falas aí, ó. A primeira fala. Esse carro azul onde você está encostado é seu? Este aqui não. O meu é aquele do outro lado da rua. Então, tanto nessa fala quanto na segunda, tá? Isto é uma escada. Isso é uma escada. Aquilo é uma escada. Os pronomes demonstrativos, tá? São pronomes que indicam a posição de alguma coisa, né, em relação à pessoa que está falando. Então, o pronome demonstra alguma coisa, ou seja, ele indica a posição. Então, ó, vamos observar aí a fala, a primeira fala aí, ó. Esse carro azul, tá? Ele tá falando esse carro porque o carro não está perto dele que está falando, o carro está longe dele. Então, ele diz esse, tá? O carro está perto da pessoa que está ouvindo, tá? Por isso ele usa o pronome demonstrativo esse. Aí, olha o moço de baixo falando. Este aqui não. Por que ele tá falando este? Porque o carro está perto dele, que está falando e está longe da pessoa que está ouvindo, certo? O meu é aquele do outro lado da rua. Quando ele usa o pronome demonstrativo aquele, ele está se referindo a um carro que está longe tanto dele quanto da pessoa com quem ele está conversando, tá? Esse exemplo vocês vão poder perceber também aqui nessa segunda fala que eu coloquei, ó. Isto é uma escada. Ele usa o isto porque a escada está perto dele, tá? Perto dele, que está falando. Depois, o que aconteceu? Ele se afasta, né? Ele está longe da escada, então ele diz, né? Isso é uma escada. Por que ele usa isso? Porque a escada está longe dele que está falando, está perto da pessoa que está ouvindo, tá? E depois os dois se afastam da escada e ele diz: aquilo é uma escada. Então ele usa o aquilo porque os dois estão longe da escada.
Então, vamos entender isso, tá? Os pronomes demonstrativos, ele então indicam a posição de alguma coisa. Então, dependendo da posição, é o pronome demonstrativo que nós vamos usar, tá? Então, presta atenção, ó. O este, esta ou isto indica que o elemento está perto de quem está falando. Então, ó, vou ler este livro que está na minha mão. Então, ó, o livro está na minha mão. Esse sou eu que estou falando. Então, eu vou usar este, ou esta, ou isto, tá? Este livro é aqui, que está perto de mim, certo? Agora, se o livro estiver longe de mim, que estou falando, eu vou usar o esse, essa ou aquilo, que indica que o elemento está perto da pessoa que está ouvindo, ou seja, eu estou conversando com alguém e o livro está perto da pessoa com quem eu estou conversando. Aí eu vou dizer, vou ler esse livro que está na sua mão. Então, o livro não está perto de mim que estou falando, está perto da pessoa que está me ouvindo, ou seja, a pessoa com quem eu estou conversando. Então, é esse livro ali, tá? Então, eu uso esse, tá? Já quando o objeto, né, o elemento, está longe, tanto de mim que estou falando, quanto da pessoa, né, que está conversando comigo, da pessoa que está me ouvindo, eu vou usar o aquele, aquela ou aquilo. Exemplo, vou ler aquele livro que está em cima da mesa, ou seja, aquele livro que está lá. Ele não está nem perto de mim, nem perto da pessoa com quem estou conversando. Então, eu uso aquele, aquela ou aquilo, tá bom? E aqui eu coloquei um último exemplo para vocês entenderem. Ó. Moço, tira uma foto da gente com esta máquina. Por que ela usa esta máquina? Porque a máquina está perto dela que está falando. Claro, com todo prazer. Simpático esse moço, não? Por que ela usa esse? Porque o moço, né, não está perto dela que está falando. E aí, de repente, né, que moço? Aquele que está fugindo com a nossa máquina? Por que aquele usou aquele? Porque o moço já não está mais perto deles, nem dela que está falando e nem dele, nem do marido que está conversando com ela, tá longe dos dois, então por isso que ele usou aquele, tá bom? Então, essa foi a nossa aula sobre pronomes possessivos e pronomes demonstrativos, tá?